Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aí mais uma vez, sem os cultos presenciais. Então eu estou gravando a pregação, hoje é sábado, eu estou gravando sábado, para disponibilizar para os irmãos no domingo, dia do Senhor. Quero lembrar os irmãos também que no domingo nós estamos com a proposta de passar um dia dedicado à oração, dedicar mais tempo à oração. A nossa igreja tem feito essa campanha com os irmãos aí no grupo do WhatsApp e é importante que todos os irmãos estejam participando, tá bom? Eu quero dar um recado também para os irmãos que agora as pregações serão disponibilizadas no YouTube e não mais na plataforma Vimeo. Então, essa pregação que eu estou gravando agora, ela vai estar disponível no YouTube, no canal da igreja. Então, é bom que os irmãos já estejam aí já se inscrevendo no canal da nossa igreja no YouTube. Eu também vou disponibilizar junto com a pregação para os irmãos um esboço litúrgico para que todos os irmãos estejam fazendo aí o culto em suas casas, o culto doméstico, o culto familiar. E na descrição do vídeo também vai estar disponível a liturgia para você estar cultuando o Senhor aí na sua casa junto com sua família, tá bom? Então quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Isaías, capítulo de número 22, do verso 1 ao verso de número 14. Eu quis dar essa pausa na minha série de pregações na carta aos Tessalonicenses, porque eu acho esse texto muito importante, muito propício para alertar a igreja a respeito do momento que nós estamos vivendo. Isaías, capítulo 22, do verso 1 ao verso de número 14. Eu farei a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que estava cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus príncipes fogem a uma e são presos, sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe na fuga. Portanto, digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque dia de alvoroço, de tropeço e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e clamor que vai até os montes, porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tire-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contarei as casas de Jerusalém, e delas derribareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros, para as águas do açude velho. Mas não cogitais olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vêem, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Deus bendito, Pai Celeste, a Tua palavra foi lida, Pai, e nós carecemos da orientação do Senhor neste momento. Carecemos, ó Deus, da direção do Espírito Santo do Senhor para compreendermos a palavra do Senhor, Pai. Para entender, ó Deus, a revelação do Senhor, Pai. E rogamos ao Senhor que nos ajude
a aplicar essa palavra em nossos corações. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar, a ter a visão correta, ó Deus, da palavra do Senhor, Pai. Ajuda-nos a corrigir aquelas coisas que precisam ser corrigidas em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, tenha misericórdia de mim. Não leve em conta as minhas faltas, Pai, mas que a palavra do Senhor seja pregada, que a glória do Senhor seja exaltada e não a minha, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para os escritos proféticos, é possível notarmos como que os profetas tinham uma visão correta da história. Eles sabiam interpretar muito bem as coisas que estavam acontecendo. Afinal de contas, a gente tem que concordar, eles eram profetas, né? Ao receberem as profecias da parte de Deus, eles também sabiam enxergar o que estava se passando. Eles conseguiam perfeitamente encaixar as circunstâncias dentro dos decretos de Deus. O profeta Jeremias, por exemplo, enquanto todo mundo estava cego, enquanto todos estavam alienados diante das visões, Jeremias estava enxergando o que de fato estava para acontecer, as coisas que Deus estava fazendo na história. Com o profeta Jeremias não foi diferente. Os profetas tinham a capacidade de enxergar as situações, os oráculos divinos e aplicar as escrituras para as circunstâncias em que eles estavam vivendo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É fato que nós não somos profetas, né? Mas em um certo sentido, meus irmãos, nós somos proféticos, no sentido de que nós lemos as Escrituras sob a orientação do Espírito Santo, proclamamos essas Escrituras e temos a capacidade de aplicar as Escrituras para as circunstâncias que nós vivemos. E essa é uma preocupação, irmãos, que a Igreja de Cristo deve ter. Essa é uma preocupação que nós devemos ter. E é uma pergunta legítima que nós devemos fazer. Será que a igreja está entendendo de fato o que está acontecendo? Será que a igreja está tendo uma visão correta de todas essas coisas que estão acontecendo? Ou será que estamos tão concentrados nas questões econômicas, ideológicas, políticas e simplesmente esquecemos de enxergar Deus em todas essas coisas que têm acontecido nos últimos meses? Será que a igreja está atenta para essas questões? Irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos espiritualizar tudo o que acontece. Mas às vezes, irmãos, nós ficamos tão sobrecarregados com as notícias, com as questões econômicas, políticas, com as preocupações. Nós ficamos tão sobrecarregados com essas coisas que nós corremos o risco de esquecer o essencial. E o essencial, meus irmãos, consiste em olharmos para Deus, buscar o seu direcionamento e nos humilharmos perante Ele. E esse assunto, meus irmãos, nos leva diretamente para Isaías capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. E é importante nós entendermos um pouco do contexto que envolve o capítulo 22. Os capítulos que antecedem o capítulo 22 de Isaías, Isaías trouxe uma série de profecias contra as nações. Ele traz profecias contra os filisteus, contra Moabe, contra Damasco, contra Efraim, contra a Etiópia, contra o Egito, contra a Babilônia, mas o ministério e também contra a própria Jerusalém, né? Jerusalém está incluso aqui, e não sabemos ao certo se Isaías presenciou a chegada da Babilônia. Mas o ministério de Isaías é bem amplo. O seu ministério pegou boa parte da história. E antes mesmo que a Babilônia chegasse em Jerusalém, Deus estava enviando os seus profetas
para profetizar para o povo, e via de regra Deus também estava usando outras nações para castigar o povo, castigar os judeus. Não sabemos ao certo, irmãos, a ocasião em que se passou os eventos descritos no capítulo 22. Existe a possibilidade desses eventos terem sido o cerco de Senaqueribe, mas também existem outros argumentos contrários a essa hipótese. O fato é, meus irmãos, que em alguns momentos do ministério de Isaías, o povo estava totalmente cego e alienado diante do que estava para acontecer. O povo não tinha visão correta do que estava acontecendo. As coisas estavam acontecendo, o palco para um grande desastre estava sendo construído pelo próprio Deus, e o próprio Deus enviando os seus profetas, mas o povo não enxergava. O povo estava cego, o povo estava distraído com outras coisas. E para adentrarmos nesse texto, irmãos, e entendermos de fato o que Isaías quer nos trazer diante dessa cegueira do povo e dessas decisões equivocadas que o povo estava tomando nos seus dias, eu vou dividir esse texto em pelo menos 3 partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso 4, nós temos o contraste entre a visão profética de Isaías e a cegueira espiritual do povo. Dos versos 5 até o verso 8, parte A, nós temos a ameaça de Deus para o povo. E dos versos 8, parte B, até o verso 14, nós temos a resposta equivocada do povo e as consequências dessa resposta. Isaías, então, começa o texto dizendo o seguinte: sentença contra o vale da visão. Você sabe muito bem que Jerusalém estava situada sobre um monte, um monte Sião. E você sabe que de cima de um monte você tem uma visão muito ampla. Você consegue ver as coisas. Dá até para imaginar como seria a vista de cima do monte Sião. Provavelmente era uma vista muito bela. Dava para ver os demais vales que existiam ali. Só que, na verdade, meus irmãos, aqui Isaías está usando um tom sarcástico. A cidade que estava situada no Vale da Visão não consegue enxergar absolutamente nada. Espiritualmente falando, Jerusalém não é um monte a partir do qual seja possível ter uma visão, mas um vale onde de nada se pode ver. Isaías então se mostra perplexo diante da cegueira do povo. Ele diz: que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Subir aos telhados aqui remete à prática de festividade. O povo estava em festa, as pessoas estavam festejando, celebrando. E a visão profética de Isaías se mostra tão nítida que ele começa a olhar para os eventos futuros como parte do agora. É possível imaginar aqui os sons de milhares de habitantes gargalhando, falando, gritando, festejando. E então Isaías começa a descrever as suas visões. Tu, cidade que estava alegre, cheia de aclamações, os teus mortos não foram mortos na espada. Os teus mais nobres guerreiros não foram mortos de forma heróica, mas em fuga para se salvarem. Os teus líderes fogem e largam o povo entregue à sua própria sorte. Essa, meus irmãos, é a visão que Isaías tem sobre a cegueira espiritual de Jerusalém. Irmãos, o mundo caminha numa cegueira espiritual. O mundo caminha numa cegueira espiritual. E os únicos, meus irmãos, a única instituição que tem e que deve ter a visão profética das coisas que estão acontecendo é a Igreja de Jesus Cristo, irmãos. O mundo pode caminhar na cegueira, o mundo pode estar totalmente alienado, mas a igreja jamais deve deixar de ter essa visão correta da realidade. O sentimento da igreja deve ser o mesmo sentimento do profeta Isaías.
A igreja deve olhar para o mundo e ter esse mesmo sentimento. Como que essas pessoas estão festejando, se alegrando? Elas não sabem o que está acontecendo. E a minha preocupação, meus irmãos, é que às vezes a igreja não consegue ter essa visão profética. Às vezes a igreja não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo. E essa é a visão de Isaías, essa é a visão que ele estava tendo enquanto o povo estava festejando. E essa era a cidade na qual não tinha visão, onde os habitantes não conseguiam perceber o que estava acontecendo. E diante desse cenário deplorável, irmãos, o próprio Isaías sofre antecipadamente. Ele diz no verso 4, portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. O profeta agora começa a chorar diante da cegueira espiritual das pessoas, diante de uma sociedade totalmente cega e alienada. Isaías era o único capaz de fazer o que verdadeiramente precisava ser feito naquele momento: chorar e se humilhar diante de Deus. Isaías era o único capaz de ter essa visão profética. E, meus irmãos, a igreja deve ser a única capaz também de ter essa visão profética. A visão profética da igreja, a visão da igreja sobre as coisas que estão acontecendo deve ser totalmente distinta da visão do mundo. A igreja não deve se aliar aos ímpios e ter as mesmas percepções. A nossa percepção é diferente. Irmãos, o mundo pode estar totalmente alienado e cego diante das coisas, mas a igreja jamais pode cair nesse estado. No verso 5, Isaías começa a descrever a ameaça de Deus. E ele começa a descrever como seria esse dia. Esse dia seria um dia de alvoroço, dia de atropelamento, de confusão. Isaías diz algo a mais que para mim é o que soa mais temível nesse texto, irmãos. Ele diz no verso 5, porque dia de alvoroço, dia de atropelamento e confusão é este, da parte do Senhor. Isaías conseguia enxergar que isso não são coisas aleatórias que estão acontecendo na história. Isso é da parte do Senhor. Esse dia que Isaías estava prevendo não seria um acidente. Em última instância, seria algo que estava sendo executado pelo próprio Deus. No verso 6, o profeta menciona aqui dois povos, Elão e Quir, e nós não temos indícios na história de que esses povos tenham feito cerco a Jerusalém, mas nós sabemos que essas duas nações se aliaram aos assírios, e os assírios foram usados por Deus para darem muito trabalho para Jerusalém. Eles também tentaram invadir Jerusalém e tudo mais. Mas o que é mais temível aqui nessa ameaça, meus irmãos, é que Isaías consegue enxergar que esse dia que ele estava prevendo vinha da parte do próprio Deus. No verso 7, Isaías olha para os vales que cercavam as cidades de Jerusalém e a única coisa que Isaías consegue enxergar é um cenário de guerra. Os teus mais formosos vales, os vales que cercavam a cidade de Jerusalém, esses mais formosos vales se enchem de carros e os cavaleiros se põem em ordem às portas. E isso nem tinha acontecido ainda. Isaías estava vendo, como se fosse parte do agora. Isaías já consegue ver os exércitos parados nos portões de Jerusalém, aguardando a cidade sucumbir diante da fome e da sede. Irmãos, e apesar de tudo isso, Isaías enxergou que isso vinha da parte de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo no presente, a igreja deve olhar para essas coisas e entender que é o próprio Deus que está fazendo isso. Essas coisas não estão acontecendo da parte de Deus, irmãos. Deus é quem controla a história. Deus é quem direciona os eventos da história. Deus não criou o mundo e deixou o mundo à sua própria sorte. Deus tem parte nisso, irmãos. É Deus que está fazendo essas coisas.
É claro, nós lamentamos o fato de não termos o culto presencial, nós lamentamos o que os governantes estão fazendo, mas em última instância, meus irmãos, nós devemos saber que é pela vontade de Deus que tudo isso está acontecendo. A partir do verso 8, Isaías começa a descrever uma resposta um tanto equivocada do povo. Diante dos alertas de Isaías, parece que o povo começou a reagir. Só que essa reação do povo, que o povo teve diante do cenário que Isaías estava enxergando, era uma reação um tanto meio equivocada. Ele diz no verso 9, a partir do verso 8, tirareis a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Eles olharão para as armas, para a sua defesa física, para o seu aparato militar. Verso 9, notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. O povo então começou a observar as brechas das muralhas, para fazerem ali os devidos reparos. Afinal, se a cidade não estivesse fortificada, como eles iriam suportariam, né, as investidas dos exércitos inimigos? Eles então buscam fortificar a cidade contra os seus inimigos. Além disso, você sabe que era comum uma cidade fazer um cerco o exército inimigo fazer um cerco contra as cidades que eles estavam para invadir, impedindo a entrada de comida, impedindo a entrada de água. Por isso, no verso 9, ele diz: ajuntareis as águas do açude inferior. Muito provavelmente, eu acredito que nesse tempo de Isaías, existia um açude dentro de Jerusalém. E esse açude era canalizado através de um túnel que vinha de um outro açude exterior. Isso tiraria... Então, eles iriam provavelmente promover ali o fechamento desse túnel e cercar o reservatório de água dentro da cidade. Esse açude provavelmente era um poço de água que era ligado por esse túnel. No verso 10, Isaías ainda descreve mais detalhes dos preparos. Ele diz no verso 10, também contareis as casas de Jerusalém, e delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Ou seja, eles começariam a observar ali as cidades, as casas que estavam mais fracas, para derrubar essas casas e usar os entulhos para fortalecer as muralhas de Jerusalém. Tudo isso eles estavam fazendo. Eles começariam a fazer. Os habitantes das cidades fizeram tudo. Eles garantiram que teriam água suficiente, fecharam as brechas da cidade, provavelmente deixaram seus guerreiros prontos para a batalha. Eles fariam ali uma inspeção de todo o aparato militar, mas eles se esqueceram, meus irmãos, do principal. Do principal eles deixaram de lado. Isaías diz isso na segunda parte do verso 11. Mas não cogitais olhar para cima, para aquele que suscitou todas essas calamidades, nem considerais olhar naquele que há muito as formou. Irmãos, isso aqui é muito sério para as nossas vidas, irmãos. E observem que Isaías não condena os preparativos do povo. Ele não está condenando o povo olhar as brechas da cidade, ver se os muros estão fortes. Isaías não está reprovando eles por terem se preocupado com essas coisas. O que Isaías está condenando foi a ordem de prioridade das coisas. A primeira coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, é olhar para aquele que suscitou todas essas coisas. Essa é a prioridade, irmãos. A primeira coisa que nós devemos fazer. Meus irmãos, em tempos como esses que estamos vivendo, a primeira coisa a se fazer é buscar Deus, olharmos para Deus. O que você tem feito nessa pandemia? Como você tem buscado
se planejar diante da catástrofe que está se desenhando, né, no mundo afora. A gente vê muitas pessoas falando, principalmente no campo econômico, né? Como proteger seu patrimônio, né? O que você deve fazer com seu dinheiro, não faça isso, não faça aquilo, né? Tenha mais cautela, todas essas coisas, irmãos, são importantes. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos fazer olhar para aquele que suscitou todas essas coisas. Olhar para aquele que fez isso. Não podemos esquecer de fazer isso, irmãos. No verso 12, Isaías descreve o convite do Senhor. O Senhor nos convida a fazer exatamente o que deve ser feito em tempos como esse. Ele diz no verso 12, o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Preste atenção nas expressões aqui, irmãos. Chorar, prantear, rapar a cabeça, cingir o cilício, são expressões de tristeza, tristeza extrema, arrependimento, quebrantamento interior. Trata-se de nos humilharmos perante Deus. Em uma tradução mais moderna, esse versículo está descrito da seguinte forma: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vos convida a chorar e se lamentar, a rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. É claro, meus irmãos, que nós não estamos como estava o povo nos tempos de Isaías, festejando, né? Nós estamos tristes por causa disso. Mas às vezes, meus irmãos, eu acho que a gente fica muito sobrecarregado com outras coisas. Muito sobrecarregado com as questões políticas, econômicas. Eu não estou dizendo que nós devemos ficar alienados com essas coisas. Não estou dizendo isso. É bom que agora os sermões estão gravados, nem aí eu posso provar. Eu não estou dizendo que é um problema fazer isso, irmãos. Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos olhar para aquele que suscitou todas essas coisas. Irmãos, isso é o que Deus espera que façamos, em primeiro lugar. Em tempos de calamidade, o profeta Isaías fez isso ao prever a calamidade que viria sobre o seu povo. E é isso que a igreja deve fazer nessas ocasiões. É isso que a igreja deve fazer em primeiro lugar. Irmãos, todos os nossos preparativos, tudo que você fizer para se proteger das questões que estão acontecendo, todas as coisas que você buscar fazer, eu vou fazer uma compra no supermercado para 3 meses, eu vou poupar dinheiro aqui, vou evitar fazer um financiamento, todas essas coisas, meus irmãos, se tornam inúteis se não olharmos para aquele que suscitou todas essas coisas. É o que diz o Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se não olharmos para aquele que suscitou todas essas coisas, irmãos, tudo é inútil. As nossas preocupações, as nossas opiniões ideológicas e políticas, tudo é inútil se não olharmos para aquele que suscitou todas essas coisas. Irmãos, caminhando para a conclusão, o que nós podemos aprender com esse texto? Eu acredito que existem muitas lições para tirarmos aqui. Aliás, nós já tiramos várias lições ao longo da mensagem. Especialmente para os nossos dias, meus irmãos. O momento em que vivemos é um momento muito difícil, irmãos. Isaías era o único que sabia exatamente o que estava acontecendo nos seus dias. O mundo não sabe o que está acontecendo. O mundo não sabe que nós caminhamos para o fim. O mundo não sabe que chegará um dia que o Senhor Jesus Cristo voltará, ou sabe e ignora. O mundo não sabe dessas coisas. O mundo não tem essa visão profética da realidade. Mas a igreja deve ter, meus irmãos. A igreja não deve perder isso. E será que nós estamos de fato percebendo o que está acontecendo? Será que nós estamos tendo uma visão correta das coisas?
Essa é a minha preocupação, irmãos. Será que a igreja consegue ter a visão profética da realidade? Ou será que o povo de Deus está tão sobrecarregado com as questões econômicas, políticas, ideológicas, disputa por poder? Ou será que nós estamos tão sobrecarregados com essas coisas que nós simplesmente não conseguimos mais enxergar Deus em tudo isso que está acontecendo? Irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos espiritualizar todas as coisas que acontecem, mas nós temos uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Nós enxergamos a realidade com a lente das Escrituras. E veja bem, meus irmãos, aprove ao Senhor usar governantes ímpios para suspender o culto solene, para suspender o ajuntamento solene, o momento especial do culto, que é o culto solene. Aprove ao Senhor permitir que governantes ímpios fizessem isso. A gente lamenta que o culto presencial tenha sido suspenso, mas em última instância, meus irmãos, nós sabemos que Deus usou governantes ímpios para que isso acontecesse. E Deus usou os líderes da igreja para acatar isso. Irmãos, não deixe de olhar para aquele que suscitou todas essas coisas. Nós sabemos, meus irmãos, que em última instância, Deus é quem controla a história e Deus permitiu que acontecesse isso. Isso é da vontade de Deus. Nós lamentamos o que os governantes estão fazendo, mas nós devemos crer, meus irmãos. Foi Ele quem suscitou todas essas coisas e nós devemos ter essa visão correta da realidade. E a minha grande preocupação, meus irmãos, é o que nós temos, o que nós estamos fazendo diante disso. Isaías deixa muito claro para nós o que nós devemos fazer em primeiro lugar: chorar, prantear e nos humilharmos perante Deus. Será que nós estamos fazendo, irmãos? Essa é uma preocupação legítima que a nossa igreja deve ter. E nossa igreja está com a proposta, do domingo, reservar um tempo em oração, clamando a Deus. Será que tudo isso, irmãos, não é um juízo de Deus contra a sua igreja? Todas as vezes nas Escrituras que o povo de Deus foi privado do momento solene, da santa convocação, foi juízo de Deus contra o seu povo. Será que nós estamos tendo uma visão correta? O que acontece se não tivermos essa visão correta das coisas que estão acontecendo, meus irmãos? A igreja deixa de ser sal e luz. A igreja, meus irmãos, é sal e luz justamente pelo fato de que ela tem um entendimento diferente do mundo. E se ela se assemelhar ao mundo e começar a pensar igual ao mundo e começar a ter as mesmas ideias do mundo diante das coisas que estão acontecendo, a igreja deixa de ser sal e luz. Irmãos, será que não é a hora de pararmos e buscarmos a Deus e olhar para aquele que suscitou todas essas coisas? É um grande risco, meus irmãos, ficarmos distraídos com outras coisas e esquecermos do essencial, do principal. Não tem problema nenhum, irmãos, nós discutirmos as questões políticas, nos envolvermos nessas questões, mas em primeiro lugar, irmãos, nós devemos olhar para aquele que suscitou todas essas coisas. Busque olhar para aquele que está controlando a história. Se foi Deus quem permitiu que tudo isso acontecesse, o mais sábio a se fazer é olharmos para Ele, buscarmos a direção dEle e nos humilharmos perante Ele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus possa ter misericórdia da igreja e que Ele possa ajudar a igreja a ter a visão profética, a ter uma visão correta, a enxergar e entender exatamente o que tem acontecido nos últimos dias, meus irmãos. Farei uma oração para encerrar a mensagem e que Deus possa abençoar a cada uma das famílias, as famílias da nossa igreja, especialmente, as famílias da Igreja Redentor, que cada família possa
cultuar a Deus em suas casas, em seus lares, dedicar um tempo à oração, dedicar um tempo buscando o Senhor, olhando para aquele que suscitou todas essas coisas. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, graças rendemos ao Senhor, Pai. Graças rendemos a Ti, Senhor, a quem suscitou todas essas coisas, Pai. Ó Deus bendito, nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da igreja do Senhor, Pai. Tenha misericórdia da igreja do Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar essas coisas e a entender, ó Deus, que é o Senhor, Pai, que suscitou todas essas coisas, porque o Senhor controla a história. O Senhor é o Senhor Deus soberano do universo, que controla tudo com a sua poderosa mão. Ó Deus bendito, tenha misericórdia da igreja do Senhor, Pai. Não permita, ó Deus, que sejamos distraídos com outras coisas. Não permita, ó Deus, que venhamos a preocupar com outras coisas e inverter as prioridades, Pai. Não permita, ó Deus, que venhamos a dedicar o nosso tempo exclusivamente, ó Pai, procurando o que fazer, nos envolvendo nas questões, nas discussões, nos debates, e venhamos a esquecermos, ó Pai, de olharmos para o Senhor, aquele que suscitou todas essas coisas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoa a igreja do Senhor, Pai. Proteja a igreja do Senhor, Deus, dessa calamidade. Proteja a igreja do Senhor, Deus, deste vírus. Ó Deus, sabemos de tantas pessoas, irmãos em Cristo, ó Pai, que estão entubados, sofrendo. Também pessoas perdendo os empregos, Pai. Que possamos ter uma visão correta dessas coisas, Pai, e clamar a misericórdia do Senhor, Pai. Que possamos, ó Deus, chorarmos, lamentarmos, prantearmos e nos humilharmos perante o Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.